Bom dia, meus amados irmãos e amigos. Hoje, dia 20 de dezembro de 2020, estamos a 5 dias da comemoração do Natal. Daqui a 5 dias, dia 25, estaremos celebrando o Natal de Jesus, o nascimento do nosso Senhor e Salvador. Sem dúvida alguma, esse será um Natal diferente. Um Natal diferente de todos os outros natais que comemoramos dando glórias ao Senhor. Diferente quanto à sua forma de comemoração. Não quero ser redundante, mas sabemos que essas diferenças de comemorar o Natal de Jesus, sem dúvida alguma, é pela pandemia, pelo novo coronavírus que causou a doença chamada Covid-19. Sim, é uma comemoração diferente quanto à forma, jamais quanto ao conteúdo. Por isso, nesta manhã, nesse culto dominical pela manhã, estaremos refletindo sobre o Natal de Jesus e os seus desdobramentos, as coisas que aconteceram após o nascimento dele. Mas eu quero, nesta hora de culto, início de culto, orar com você, pedir a Deus para que essa palavra que você vai ouvir, e aí já quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 2, de 1 a 12, que é a base da nossa reflexão, a base bíblica. Eu quero convidá-lo a orar nesse momento, orar pela sua família, orar pelos seus, orar para que Deus realmente esteja falando ao seu, ao meu, ao nosso coração por essa palavra. Oremos ao Senhor. Deus de amor, muito obrigado. Por todas as circunstâncias adversas ou apesar delas, nós estamos reunidos em louvor e adoração ao Senhor. Entregamos em Tuas mãos este culto para que tudo quanto neste culto acontecer seja para a glória do Senhor. Que Tu removas da nossa mente toda distração, todo pensamento divergente daquilo que é a proposta da Tua palavra, nós adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Muito obrigado por aqueles que estão sendo alcançados por essa comunicação da Tua palavra e que nesta manhã Teu Espírito Santo nos conduza na adoração e louvor dignos do Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que bom que nós podemos orar, podemos falar com Deus. Daqui a pouco teremos a reflexão, mas antes vamos ter um momento de intercessão. Esse momento em que a gente vai voltar o pensamento para essa realidade do nascimento de Jesus. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus nasceu. Ele veio ao mundo e essa mensagem que tem impactado e transformado muitos corações. Como falei antes, vamos celebrar, comemorar o nascimento, o Natal de Jesus. Não da forma como gostaríamos, não como nós tínhamos planejado no ano passado, mas assim, dessa maneira, Deus permite, com distanciamento, com isolamento, sem aglomeração dentro até mesmo de um ambiente familiar em algumas realidades do Brasil, mas o importante é que todos nós nos voltemos ao Senhor. E nós queremos orar pelos idosos, principalmente os idosos que estão sentindo muito a ausência da família. As crianças também. Vamos orar pelas crianças. Algumas estão vivendo essa tensão pela interrupção abrupta da convivência com os coleguinhas em sala de aula. Os adolescentes também que estão vivendo momentos de angústia, de depressão. Os jovens que estão tendo algumas dificuldades porque não podem ter a rotina que antes era comum. Vamos orar pelos adultos que têm na condição de pai, de mãe, de filho e filha, com essa preocupação com respeito ao futuro. Vamos orar por você, por mim, por todos nós. De fato, o Natal será celebrado de modo diferente quanto à forma, mas que jamais seja diferente quanto ao seu conteúdo, a gratidão pelo nascimento de Jesus, que veio para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. E qual é o texto que vamos usar para a gente então interceder? Qual é a base para a gente poder clamar ao Senhor? A Bíblia diz
em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é a seu favor, a meu favor, a favor de todo aquele que se entrega a Jesus, porque Jesus veio para ser o Salvador, e quem crê em Jesus se torna filho de Deus. Então vamos orar. Mas antes da oração, eu quero que você pense em alguém da sua família que está longe de casa, está em outra cidade, está em outro estado do Brasil, está até em outro país. Mas vamos orar, porque Deus, diz a Bíblia, Deus é Deus de perto e Deus de longe. Não como aquele cântico que Deus é Deus de perto e não de longe. Não, Ele é Deus de perto e Deus de longe. Não há distância alguma que Deus não possa superar. Abraão estava no deserto ali da terra de Canaã e ele orou pelo seu sobrinho que estava na região de Sodoma e Gomorra. E Deus ouviu a oração dele. Então vamos orar, porque Jesus ouviu o clamor daquela mulher que pediu pela sua filha estava em casa, e Jesus atendeu a oração daquela mulher. O centurião que tinha um doente em casa, e Jesus, sem pôr os pés na casa daquele centurião, atendeu a sua oração. Então Deus não tem limites, não há um lugar onde Deus não possa se fazer presente para agir, para perdoar, para transformar a vida daquele que clama ao Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a cabeça, vamos então interceder. Chegue perto de alguém que está da sua casa e oremos ao Senhor. Ó Deus de amor, nesta hora, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que tu estejas abençoando as famílias que agora, ainda que limitadas em número de poucas pessoas, estão reunidas, ó Deus, neste ato de culto e louvor e adoração ao Senhor. Aqueles que estão no trabalho, na sua escala de serviço, que estão também com seus colegas de trabalho, que o Senhor esteja atento à oração de cada um. Oramos por aqueles que estão nos hospitais, que estão nos presídios, que estão em outros lugares com momentos de tensão. Tenha compaixão, que haja realmente cura para os doentes, liberdade para os presos que reconhecem e admitem seus erros e os confessam ao Senhor. Que haja, Deus, reconciliação na vida familiar, que haja um novo começo em Cristo Jesus. Abençoa a congregação da PIB da Barra, abençoa a Igreja Batista da Barra, na liderança do pastor José Maria e toda a sua família. Guarda cada um de nós, é isso nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter uma mensagem musical antes da nossa reflexão e, como já é de praxe, vamos orar para que, através dessa música, Deus prepare o seu coração para a mensagem que virá em seguida. Veja o vídeo, medite na letra e diga: Deus, eu quero ouvir a tua palavra através da mensagem. Que Deus te abençoe. Até daqui a pouco. Está no ar, os anjos cantam glória, anunciando que Jesus já nasceu entre nós. É Natal, se é pra celebrar, eu vou, que todos cantem juntos. O Deus menino veio iluminar o mundo. Olha lá no céu, uma estrela resplandece pra mostrar o lugar onde o Rei Jesus tranquilo está a dormir. Mesmo que haja uma grande festa, pois os anjos cantam glória, paz na terra a todos nós. Anunciando que Jesus já nasceu entre nós. É Natal, se é pra celebrar, eu vou, que todos cantem juntos.
mostrar o lugar onde o Rei Jesus tranquilo está a dormir, mesmo que haja uma grande festa, pois os anjos cantam glória, paz na terra a todos nós. É Natal, a alegria está no ar, os anjos cantam glória, anunciando que Jesus já nasceu entre nós. É Natal, se é pra celebrar, eu vou, que todos cantem juntos. O Deus menino veio iluminar o mundo. Todos os dias quero lembrar. Oh, todos os dias quero adorar ao Rei dos Reis, meu Salvador. É Natal, anunciando que Jesus já nasceu entre nós. É Natal, se é pra celebrar, que todos cantem juntos. O Deus menino veio iluminar o mundo. Certamente, meus irmãos e amigos, Deus falou ao seu coração, preparando para a mensagem nesta ocasião. Antes da mensagem, quero lembrar das nossas informações bancárias para que você possa, como membro da congregação aqui da PIB da Barra em Caxias, colaborar conosco, entregando o dízimo que pertence a Deus e somando com as suas ofertas. Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1. Você que é membro da nossa igreja, dê a sua contribuição pelo depósito ou pela transferência bancária. E você que quer somar conosco, nós estamos em obras, estamos fazendo reformas no nosso espaço de culto, também pode somar, pode contribuir, sabendo que isso não é para nós, é para a obra do Senhor. Muito bem, então quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 2, de 1 a 12. Vou ler aqui e você acompanha em sua Bíblia. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe,
e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Esse texto é muito conhecido. A visita dos magos, que não sabemos quantos eram, até o lugar onde Jesus estava para ver Jesus. Nós não sabemos quantos magos eram. Sabemos que esses homens eram sábios, estudiosos dos fenômenos astronômicos, e esses estudiosos criam na palavra de Deus. E esses homens então saíram do Oriente, de uma região não específica, mas do Oriente, não dizendo lugar específico, porque foram em busca de um objetivo: adorar Jesus. E esse é o ponto que aqui eu quero colocar: atitudes de uma verdadeira adoração. Esses homens saíram, viajaram por um longo caminho, gastaram um grande tempo naquele percurso, tiveram que se prover de recursos para aquela viagem longa e exaustiva, mas tinham um coração, um desejo: queremos adorar o Senhor Jesus. Como eles se dedicaram nesse propósito. E hoje, com todas as facilidades que nós temos, a Bíblia na mão, mensagens que nós podemos ligar ao rádio, ligar a TV ou acessar um canal nas redes sociais para ouvirmos mensagens e sermos impactados pelo Evangelho de Jesus. Esses homens que não sabemos quem eram e quantos eram, saíram para adorar Jesus. Foram de um lugar para outro porque tinham em seu coração um único objetivo: adorar o Senhor. Mas aí vem uma pergunta: por que esses homens, de alguma maneira, expressaram atitudes que, à luz da palavra de Deus, podem ser qualificadas como atitudes verdadeiras na adoração ao Senhor? Como é que a gente pode realmente ver nas ações dele esse ato de adoração que Deus se agrada? Uma coisa que eu acho muito interessante é que essa atitude é de reconhecimento da soberania do Senhor Jesus. Isso mesmo, atitude de verdadeira adoração, reconhecimento da soberania do Senhor. Diz aqui a Bíblia, no verso 2 de Mateus 2, que quando chegaram em Jerusalém, esses homens fizeram uma pergunta. E qual foi a pergunta? Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Para aqueles magos, embora fosse recém-nascido, com talvez menos de 2 anos de idade, para aqueles homens cultos, doutos, estudiosos, não era só um bebê. Não era um bebê como os outros bebês que tinham nascido naquela região, naquele tempo. Para eles, aquele bebê era especial. Especial por aquilo que diz respeito ao propósito do seu nascimento. Mais do que uma criança, ali estava o Filho de Deus, o verdadeiro Rei, o Salvador do mundo. Nós vimos a sua estrela. Onde está o Rei dos Judeus? Onde está aquele que é o Senhor dos senhores? Onde está aquele que é o Filho de Deus? Esses magos eram doutos, segundo alguns estudiosos, esses homens chamados de magos, eram não magos por causa do seu poder de magia, de fazer coisas esquisitas ou extraordinárias, com habilidades, não. Eles eram chamados magos porque assim os que estudavam os fenômenos astronômicos, que estudavam o movimento dos corpos celestes, que tinham essa preocupação em fazer a pesquisa dos fenômenos astronômicos numa leitura da palavra de Deus, eram chamados de magos, de sábios. Esses homens, portanto, vão até Jerusalém com seu objetivo de querer conhecer e adorar o Senhor Jesus. Ou seja, a verdadeira adoração parte do reconhecimento de quem é Jesus. Jesus, no presépio que
Francisco de Assis, que foi o inventor do presépio lá na Itália, ele criou essa imagem que ainda é perpetuada e em muitos lugares os presépios são montados a partir da leitura que Francisco de Assis fez dos textos bíblicos. Ele colocou ali uma choupana, ou, digamos, como diz o texto, uma estrebaria, e colocou José, Maria, o bebê na manjedoura, animais ao redor, os pastores. Esse homem criou o presépio para congelar essa imagem, esse momento, melhor dizendo, do nascimento de Jesus. E alguns foram aprimorando, colocando no mesmo espaço e no mesmo tempo histórico os pastores e os magos. Não, os pastores foram as primeiras testemunhas oculares do nascimento de Jesus. Jesus nasceu e momentos depois os pastores ali estavam. Os magos foram quase 2 anos depois, porque quando chegaram, Jesus não estava mais na estrebaria, José e Maria não estavam mais naquele lugar cercado de animais, estavam numa casa. E aí, então, a gente entende que os magos, portanto, chegaram num tempo depois, mas para eles era Jesus o Salvador. Os magos, como te falei antes, não sabemos quantos eram, mas talvez pelo fato deles terem entregue 3 presentes, então se supõe que eram 3 pessoas. Certamente não, esse número de presentes não determina ou não determinou a quantidade de pessoas que ali estavam, mas todos esses homens realmente tiveram a oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Meu querido, minha querida, você quer adorar de fato o Senhor? Você quer expressar a Jesus uma adoração verdadeira? Admita, confesse com a sua boca que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque ninguém pode dizer Jesus seja anátema se tem o Espírito Santo. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ou seja, reconhecer que Jesus é o Senhor é a primeira atitude de adoração, ou para quem quer oferecer uma verdadeira adoração. Essa é uma passagem muito interessante. Sem reconhecer que Cristo é o Senhor, qualquer outro ato, qualquer outra atitude não tem realmente valor diante do Senhor. Quantos cantam músicas de Natal? Quantos se preparam para ornamentar a casa com enfeites de Natal? Quantos montam a árvore de Natal ou o presépio? Quantos vão às igrejas na noite de 24 ou 25 de dezembro? Mas e Jesus? Jesus está reinando na vida dessas pessoas? Jesus está reinando na sua vida? Jesus é o Senhor da sua vida? Falar é uma coisa, crer é outra. Deus falou através do profeta Isaías: este povo me louva de lábios, mas o seu coração está longe de mim. De fato, os magos estavam longe, mas se deslocaram para estar perto de Jesus para adorar. Nós queremos adorá-lo, mas quem? O rei, aquele que é rei. Não é um bebê, coitadinho, é uma criança frágil, não. Para eles, aquele bebê era o Deus em carne e osso. Essa é a verdadeira adoração. Mas outra coisa muito interessante é que a verdadeira adoração, ou atitudes de verdadeira adoração, é a procura por Jesus de maneira sincera. Isso mesmo, procurar por Jesus com um coração sincero. Diz a Bíblia que então eles chegaram em Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Diz a Bíblia que eles viajaram, como não existe uma definição do lugar de onde partiram, apenas de modo genérico falando do Oriente, essa era uma distância considerável para as condições de mobilidade da época, uma viagem longa. Mas além de chegarem em Jerusalém, diz a Bíblia que eles se depararam com... Como assim? Imaginem os magos chegando em Jerusalém e vendo a vida do povo judeu normal. Ninguém comemora, ninguém festeja. Para eles, como nasceu o rei dos judeus
e ninguém está comemorando, ninguém está buscando o Senhor, para eles talvez houvesse uma grande decepção em chegar naquela cidade e ver que a vida deles continuava normal. Hoje, por causa da pandemia, a vida não está normal. Em alguns lugares voltou o lockdown, que é o fechamento da cidade. Algumas cidades estão convidando os turistas a se retirarem, fechando os acessos à cidade, ninguém entra, ninguém sai, tipo assim. Em alguns lugares o comércio está com horário reduzido, em alguns lugares as escolas não funcionam. Por quê? Porque a pandemia mudou o modo de viver, não só de nós brasileiros, mas por onde ela foi, onde ela chegou, onde a Covid-19 está instalada. A pandemia mudou a vida das pessoas, não para melhor, mas para pior. Quando os magos chegaram em Jerusalém, eles viram a vida normal. Disse, como? Nasceu o rei dos judeus, nasceu o Salvador e ninguém realmente está comemorando, ninguém está celebrando. Meu querido, hoje é dia 20 de dezembro, daqui a 5 dias nós estaremos comemorando o Natal de Jesus. Será o dia 25, a data reservada para comemorar, para celebrar o Natal de Jesus. Mas quer saber quantos estão se preparando para esse momento? Quantos estão dizendo, olha, apesar da pandemia, apesar das restrições, apesar das limitações, do isolamento, do distanciamento, nós vamos parar onde estivermos e vamos agradecer a Deus pelo nascimento do Salvador. Esses homens tiveram uma procura, eles buscaram com a sinceridade do seu coração. Você quer expressar uma adoração verdadeira a Jesus? Busque o Senhor com sinceridade. Não busque o Senhor por causa de interesses outros, por motivos secundários e fúteis até. Procure o Senhor de coração sincero. Os magos investiram naquela viagem. Eles gastaram tempo, eles reservaram aquele tempo. Eles fizeram um cronograma, imaginamos. Eles fizeram um orçamento de quanto custaria aquela viagem. Mas por quê? Eles queriam ver Jesus. Em Jeremias capítulo 9, ou melhor, 29, versículo 13, o próprio Deus falou através do profeta: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E em Isaías 55, versículo 7, o próprio Deus através do profeta disse: busque o Senhor enquanto está perto, busque o Senhor enquanto podem achar, invocai-o enquanto está perto. Ainda há esperança. A Covid provocou o distanciamento social. Como eu falei antes, os idosos, os jovens, os adolescentes, as crianças estão sentindo na pele e no coração realmente o distanciamento social. Estão sentindo falta do abraço da família. Quantos estão sofrendo por isso? Mas quantos estão sofrendo porque ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus? Quantos ainda estão sentindo, Deus, eu quero te buscar, Deus, eu preciso de ti? O pastor Billy Graham, que já faleceu, certa vez ele disse, o maior evento da história do mundo não foi o homem pisar na lua, mas foi o Filho de Deus, o Salvador, pôr os pés na terra. Deus enviou Jesus. Jesus deixou a glória celestial, nasceu neste mundo sem pecado, viveu sem pecado e por nossos pecados morreu na cruz. Deus nos enviou para nos encontrar. Em Lucas 19:10, Jesus disse: porque o Filho do Homem veio achar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus veio para nos encontrar. A questão toda é se nós vamos buscá-lo. Atitude de verdadeira adoração. Esses homens procuraram Jesus com toda sinceridade. Hoje é dia 20. Se a igreja da qual você fazia parte ou visitou está fechada por causa da Covid, em casa você pode encontrar Jesus, se você o buscar de todo o coração. Se você tem a oportunidade e a possibilidade de ir à igreja, ainda hoje, vai dizendo: eu quero Jesus.
Eu quero Jesus. Assim como o sedento busca água, o salmista do Salmo 42 buscava o Senhor. Ele diz assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Quando vou te encontrar? Então, meu querido, os magos realmente buscaram o Senhor de coração. Busca Jesus de todo o seu coração, porque essa é a verdadeira atitude de adoração ao Senhor. Outra coisa interessante é que os magos demonstraram outra atitude, porque de forma exclusiva eles quiseram adorar Jesus. Diz a Bíblia em Mateus capítulo 2, a partir dos primeiros versículos, que esses homens chegaram a Jerusalém e, como eu disse antes, não viram nada de diferente, porque assim, quando acontece um fenômeno extraordinário, agitação, burburinho, se fosse hoje, as redes sociais estariam super agitadas, pessoas comentando, mandando selfie, eu visitei lá, etc. A cidade de Jerusalém estava do mesmo jeito, e então esses homens chegaram a Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul, ou a capital do império do povo judeu, do império de Herodes. Chegaram em Jerusalém, a capital, e fizeram a pergunta: onde está o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles estavam em Jerusalém, e com essa fala deles, houve uma agitação na cidade. A agitação só veio por causa da comunicação do nascimento. Eu creio que se aqueles magos não tivessem ido a Jerusalém, aqueles judeus não iriam ter tomado conhecimento do nascimento de Jesus. Eu creio que você só está celebrando ou se preparando para o Natal de Jesus porque alguém falou do Natal de Jesus para você. Alguém comunicou o nascimento de Jesus. A sua história, a minha história. Hoje, dia 20 de dezembro de 2020, nós estamos a 2020 anos depois do nascimento de Jesus. Então, a história do mundo se divide em AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Os magos comunicaram, a cidade ficou agitada, e essa notícia chegou aos ouvidos de Herodes, que chamou os magos. E aí perguntou: que história é essa? Que história? Vocês vieram adorar o rei Jesus? Mas eu sou rei. Eu sou o rei. Imaginamos o rei Herodes pensando, porque ele não falou, mas fica assim: como vieram de longe adorar Jesus? O rei que eles dizem que é o rei dos judeus, se eu sou o rei. Isso nos mostra aqui uma coisa muito interessante: a exclusividade. Eles estavam diante do rei Herodes, na cidade de Jerusalém, mas foram eles da região oriental para aquele lugar para adorar o verdadeiro rei. Logo, eles não se confundiram, logo eles não se perderam nesse percurso e nesse desejo de adorar Jesus. Eles não se confundiram. Herodes poderia ser, de fato, era o rei dos judeus, no sentido histórico, no sentido cronológico, no sentido humano. Ali estava o rei Herodes no seu trono, no seu palácio, com coroa, com cetro, mas o verdadeiro rei estava em Belém, numa casa na cidade de Belém. Eles disseram: você não é o nosso rei, você não é o rei que nós queremos adorar. Nós viemos de longe adorar, e a nossa adoração é exclusiva para Jesus. Meu querido, você quer expressar uma adoração verdadeira? Não se confunda. Não coloque outra pessoa no lugar de Jesus. Não coloque outra coisa, ou melhor, uma coisa no lugar de Jesus. Que o seu coração seja 100% de Jesus. O próprio Jesus, quando questionado qual era o maior dos mandamentos, e na mente dos judeus havia 613 mandamentos, incluindo o decálogo, os 10 que Moisés comunicou aos hebreus, Jesus resumiu os 613 mandamentos em apenas 2. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e com todas as tuas forças. Ele citou o texto de Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 6. E completou dizendo: e amarás o teu próximo como a ti mesmo, citando Levítico, capítulo 19.
Ou seja, você quer realmente adorar verdadeiramente ao Senhor, que você seja exclusivamente dele. Cristo contou duas parábolas para falar sobre a exclusividade do reino de Deus. Em Mateus capítulo 13 ele contou: o reino dos céus é semelhante a um homem que estava arando um campo e bateu com a sua ferramenta num tesouro, tipo, vamos supor, uma pedra de uma pepita de ouro ou um baú. Então ele encontrou aquele tesouro enterrado. Sabe o que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha, comprou aquele terreno para ficar com o tesouro que nele estava. Foi um acidente, foi por acaso que ele encontrou realmente aquele tesouro naquele campo. Ao descobrir que naquele campo havia aquele tesouro, ele então vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele terreno, porque ali estava o tesouro. Na parábola seguinte, Cristo disse: o reino dos céus também é semelhante a um negociante de pérolas, até que ele encontrou a pérola de grande valor. O que ele fez? Vendeu todas as outras coisas que ele tinha para comprar aquela pérola preciosa. Ele vendeu tudo para ter aquela pérola de grande valor. Isso quer dizer o quê? Exclusividade. O primeiro foi sem querer, mas ao encontrar, abriu mão de tudo por aquele terreno, porque ele estava o tesouro. Já o outro estava buscando, procurando, desejando: um dia eu vou achar. E quando encontrou, viu o seu valor, abriu mão de tudo, comprou, vendeu tudo para estar com aquela pérola. Isso mostra que o reino de Deus é exclusivo. Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, verso 24: ninguém pode amar a dois senhores, ou vai aborrecer a um e amar o outro, ou vai entristecer um e vai alegrar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas, ou a Mamon, que era a divindade, entre aspas, adorada como Deus a riqueza. Você quer adorar Jesus verdadeiramente? Então que o seu coração seja 100% dele. Para Deus, 0 e 99 é igual, não vale só 100%. Então que o seu coração seja exclusivo do Senhor, dizendo: Jesus, entra no meu coração, ocupa todos os espaços do meu coração, eu quero realmente ser 100% do Senhor. Os magos disseram: Herodes pode ser rei para vocês, mas para nós o verdadeiro rei está em outro lugar, nós vamos encontrá-lo. Exclusivamente adore a Jesus. Não substitua a adoração a Jesus por alguma outra pessoa ou por alguma coisa. Se você ler Romanos capítulo 1, versos 18 a 32, vai perceber como o pecado fez o homem adorar a criatura em vez do Criador. O homem passou a adorar as coisas passageiras deste mundo, abrindo mão daquilo que é eterno. No livro de Jeremias capítulo 2, versículo 13, Deus falou através do profeta: este povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Abri mão do que é eterno por causa de algo passageiro. Os magos não. Queremos Jesus, exclusivamente o Senhor. Mas a última atitude de adoração verdadeira é crer no Senhor pelo que Ele é. Crer no Senhor pelo que Ele é. Eles foram a Jerusalém, entraram no palácio de Herodes, viram Herodes face a face, com aquela pompa e circunstância. Talvez tenham ficado impressionados, imaginamos, com a grandeza do palácio, com a ostentação da riqueza material de Herodes. Mas diz a Bíblia que eles não se impressionaram. Quando chegaram em Belém, diz a Bíblia, eles então entraram numa casa. Como José e Maria eram pessoas sem recursos, e a prova de que eles eram pobres, que eles tiveram que ficar na noite em que chegaram em Belém, numa estrebaria, onde ficavam os animais. Não tinham recursos. E talvez a casa onde eles estivessem, ali, quando os magos chegaram, era uma casa simples. Jesus, que nasceu e foi posto numa manjedoura, sem dúvida alguma, não tinha um berço de ouro. Mas ali, eles olharam para Jesus e diz a Bíblia que, prostrando-se, o adoraram. Nós adoramos a Jesus
não pelo que ele tem e nem pelo que ele faz, mas por quem ele é. Embora ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis e para ele tudo é possível, mas não foi pelo que era aparente comparado o lugar de Jesus naquela casa com o palácio de Herodes, com a ostentação da riqueza material de Herodes, com a simplicidade de Jesus como ele estava. Mas eles reconheceram, este é o verdadeiro rei, nós viemos adorá-lo. Isso quer dizer que a verdadeira adoração é reconhecer, é crer realmente no Senhor como aquele que é o Filho de Deus. Quer adorar a Deus de forma verdadeira? Dobre-se diante de Jesus. Nós adoramos pelo que Jesus é e também, em consequência, pelo que ele faz. Não é pelo que ele faz, porque se ele não fizer o que queremos, nós não vamos adorá-lo? Será que é isso? Se ele não nos der o que nós desejamos, nós não vamos adorá-lo? Não, não é assim. Os magos não tinham nada para receber do Senhor no sentido de vantagem, de benefício, de riqueza. Não, eles adoraram reconhecendo que Jesus é o verdadeiro Senhor e Salvador. Por isso que diz a Bíblia, e já finalizando essa reflexão, quando chegaram na casa onde estava a pessoa de Jesus, Maria estava ali junto com o seu filho, diz a Bíblia que os magos não trocaram, a Bíblia não fala isso, não trocaram uma palavra com Maria, não se dobraram aos pés de Maria, não se prostraram aos pés de Maria. Eles viram ali uma criança com menos de 2 anos de idade e prostrando-se diante de Jesus, o adoraram. E só depois desse ato de adoração é que entregaram, ofertaram ouro, incenso e mirra. Isso quer dizer que antes de nós ofertarmos algo para o Senhor, ou para a igreja dele, ou fazermos algo para o reino dele, nós temos que adorá-lo. Deus não quer algo de nós, ele quer a nós. Ele é dono de tudo. Logo, somos nós que devemos nos colocar voluntariamente aos pés do Senhor. Essas são as atitudes da verdadeira adoração. Ouro, incenso, mirra, é muito interessante esses 3 presentes, porque ouro fala de realeza, incenso fala do reconhecimento da divindade de Jesus e mirra fala do sacrifício de Jesus. Era um bebê de 2 anos no máximo, mas eles viram, aqui está o Rei dos Reis, aqui está o Deus em carne e osso, e aqui está aquele que nasceu para morrer, para ser o Salvador de todo aquele que nele crê. Que você se dobre aos pés de Jesus e diga: Jesus, tu és o verdadeiro Deus, o verdadeiro Filho de Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. Essas são as atitudes que você deve ter para adorar Jesus neste Natal. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por esse dia e pela Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós e que ofereçamos ao Senhor verdadeira adoração de acordo com a Tua Palavra, confessando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É isso que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, juntamente com a sua família. Feliz Natal, feliz Ano Novo para você e todos os seus, hoje e para sempre. Amém.